Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, cada um de nós, ou seja, eu, você e os nossos irmãos, já temos as Escrituras. Já temos as Escrituras. Nós já temos as Escrituras em nossas mãos. E elas estão aqui muito bem escritas para que possamos ler todos os dias, a hora que quisermos. Então, nas Escrituras que nós temos, já existe para nós, para cada um de nós, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João, para podermos ver como foi que o Senhor Jesus pregou o Evangelho. E não apenas para vermos como o Senhor Jesus pregou o Evangelho, mas para vermos como ele viveu o Evangelho que ele pregou. E existe também o livro de Atos dos Apóstolos, para vermos como os apóstolos pregaram o Evangelho e viveram também o Evangelho que eles também ouviram o próprio Senhor Jesus pregando. E existe também as epístolas dos apóstolos que foram enviadas para as respectivas igrejas, para que essas igrejas pudessem entrar em contato com o Evangelho. E isso foi importante para cada uma dessas igrejas, porque em muitas dessas igrejas as pessoas se converteram e elas tinham que estar se conscientizando do Evangelho. Então, para isso foi enviado essas epístolas, não apenas para doutrinar, mas também para fazer com que aqueles irmãos que se converteram começassem também a viver no Evangelho, a saber o que é Evangelho, segundo o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, hoje nós temos essas Escrituras em nossas mãos. Nós já temos as Escrituras em nossas mãos para podermos comparar, para podermos fazer uma comparação do Evangelho que o Senhor Jesus pregou e que os apóstolos pregaram e que chegaram nas igrejas para as quais foram enviadas epístolas, para podermos ter hoje um parâmetro, uma comparação, para podermos discernir de acordo com o que está escrito sobre o Evangelho, para podermos discernir se o Evangelho que está sendo pregado por aí hoje nas denominações é igual ao Evangelho que o Senhor Jesus pregou e que os apóstolos também pregaram e que chegou nas respectivas igrejas para as quais foram enviadas epístolas. Nós já podemos fazer essa análise comparativa para sabermos se o Evangelho que está sendo pregado hoje por aí nas denominações é igual. E se fizermos essa comparação com seriedade, com eficiência, de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus, vamos chegar à conclusão exata de que o Evangelho que está sendo pregado hoje nas denominações é totalmente contrário, é totalmente diferente, é totalmente oposto ao Evangelho que o Senhor Jesus pregou e que foi pregado também pelos apóstolos e que foi, através de epístolas, enviado para as igrejas, onde muitas pessoas se converteram em países estrangeiros naquela época. Então, meus irmãos, agora podemos chegar à conclusão, de acordo com o que está escrito, de que esse outro evangelho que está por aí, um evangelho diferente, um evangelho que já foi muito além do Senhor Jesus, não serve mais para nós. Nós não podemos continuar envolvidos e enredados por ele em tempo algum. Nós não podemos continuar tolerando quem venha pregando um outro evangelho que é diferente
do Evangelho do Senhor Jesus, que é o Evangelho genuíno, puro e simples. Então, meus irmãos, com essa constatação, o que nós devemos fazer? Qual a nossa atitude? Qual a atitude que devemos tomar agora? A única atitude certa que devemos fazer está aqui, baseada nessa mensagem que o Senhor Jesus nos manda para nossas vidas hoje, no qual Ele quer que nós voltemos para o Evangelho genuíno. É tempo de fazer isso agora. É tempo disso acontecer. Então, isso tem que acontecer da sua parte, da minha parte e da parte de todos os nossos outros irmãos, ou seja, da igreja de modo geral. Porque a igreja de modo geral tem que voltar para o Evangelho genuíno. O tempo que o Senhor Jesus está nos dando é esse. Essa é a oportunidade. Ele está nos dando a chance de nos arrependermos, de nos purificarmos do erro que se chama evangelho misturado, deturpado e pervertido. Então, meus irmãos, vamos nos purificar disso, vamos dar um giro de 180 graus e voltarmos para o evangelho genuíno e largarmos definitivamente e deixarmos e fugirmos e abandonarmos e escaparmos completamente dessa porcaria, desse lixo, dessa coisa nociva e nojenta que se chama evangelho misturado, deturpado e pervertido, pela qual ou para a qual nós devemos dizer anátema e pela qual nós devemos ter ojeriza. Então, meus irmãos, isso é sério demais. Agora, cada um de nós já pode fazer isso, porque já temos como fazer a análise bem criteriosa para discernirmos as diferenças entre o evangelho genuíno e o evangelho misturado, deturpado e pervertido, para fazermos a escolha certa. E, sem sombra de dúvida alguma, vou repetir, e sem sombra de dúvida alguma, o certo é que possamos voltar para o evangelho genuíno. Esse é o evangelho saudável para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos os nossos outros irmãos, para a vida da igreja de modo geral. Então toda a igreja agora tem que se conscientizar disso, de que isso tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. A igreja tem que tomar essa atitude que o Senhor Jesus espera que façamos. Essa é a atitude que o Senhor Jesus espera que façamos, que possamos voltar para o evangelho genuíno, de forma voluntária, espontânea e liberal, sem pressão, sem forçar a barra, sem nos colocar contra a parede, sem nos oprimir, sem nos constranger a fazer isso. O Senhor Jesus não vai fazer isso em tempo algum. Ele vai nos enviar essa mensagem aqui para que nós possamos tomar a decisão voluntária e espontânea de voltarmos para o evangelho genuíno. É isso que Ele espera de nossas vidas. Então, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, é nos dado esse tempo, essa oportunidade de fazermos isso. Não vamos deixar esse tempo passar. Não vamos desperdiçar essa oportunidade. Vamos aproveitar essa oportunidade. Aproveitar mesmo. Para que assim possamos realmente, de forma urgente, voltarmos para o evangelho genuíno. É isso que o Senhor Jesus espera que façamos. Não há outra coisa que Ele quer mais para as nossas vidas do que isso. Que possamos voltar para o evangelho genuíno. Ele está vendo a situação que está acontecendo. E Ele nos ama. Ele quer o nosso bem. Ele quer que estejamos bem. Ele quer que estejamos vivendo uma vida saudável nele. Mas para que possamos viver essa vida saudável nele, temos que voltar para o evangelho genuíno. Senão vamos continuar, infelizmente, vamos continuar sendo vítimas dessa doença que corrói como um câncer, que se chama evangelho misturado, deturpado e pervertido. Se você não quer isso para a sua vida, se você não quer que a sua consciência, a sua fé sejam pervertidas por causa disso, então você tem que voltar para o evangelho genuíno. Hoje, agora. Faça isso agora.
e estimule os seus irmãos e que você possa encorajar todos eles a fazerem o mesmo. Porque é isso que o Senhor Jesus está fazendo conosco, nos enviando essa mensagem aqui, para o nosso próprio bem. Para que assim possamos voltar para o Evangelho genuíno, que é isso que Ele espera que façamos. Então vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, hoje também eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. Assim como esta aqui também veio. Essa que eu vou ler agora aqui também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é O Vinho de Sua Devassidão. Sim, meus irmãos, existe um vinho que está causando devassidão na igreja. E, infelizmente, isso vem acontecendo desde que surgiu no mundo a Igreja Católica Apostólica Romana, criada por Constantino. Desde aquele dia até os dias atuais, esse vinho já embriagou praticamente a humanidade inteira. Toda ela já está contaminada por esse vinho. E, infelizmente, as denominações que surgiram a partir da Igreja Católica Apostólica Romana também se embriagou desse vinho. E os resultados disso são muito evidentes, são muito claros, dá para se ver, dá para se notar claramente. Estão por aí nas denominações, acontecendo. Estão sendo praticados ali. E muitas vidas estão sendo vítimas disso, desse vinho. Muitas vidas estão sendo enganadas. Muitas vidas estão sendo pervertidas por causa disso. Essas são as más consequências desse vinho agindo por aí nas denominações. Embebedando, fazendo muitas vidas ficarem embriagadas por esse vinho, que traz consigo muitas más consequências por causa dessa embriaguez, que infelizmente está levando hoje a igreja a morrer, está levando a igreja a viver de uma outra forma, está levando a igreja a se desviar da verdade, a se iludir, a se envolver com coisas terrenas, com coisas mundanas. As coisas do mundo estão penetrando na igreja como se fosse um fermento para levedar toda a massa. Então, meus irmãos, isso é nocivo demais, é errado demais. É algo que nunca poderia ter acontecido, mas está acontecendo. É um fato. E o Senhor Jesus está vendo esse fato real que está acontecendo. Mas, mais uma vez, mesmo com tudo isso acontecendo, o Senhor Jesus mostra, mais uma vez, que ama a sua igreja. Igreja que Ele comprou com seu próprio sangue. A igreja que Ele edificou sobre a pedra angular. Por essa igreja, ou para essa igreja, Ele ainda ama essa igreja. E Ele quer ver essa igreja longe disso aí. Longe desse vinho. Ele não quer ver mais a sua igreja embriagada com esse vinho. Não, Ele não quer isso. Pelo contrário, Ele quer a sua igreja fora disso. Ele quer a sua igreja Ele quer que a sua igreja seja sóbria, seja uma igreja vigilante, seja uma igreja cheia do Espírito, que não se embriague com esse vinho em tempo algum. Então, Ele nos dá a oportunidade, Ele está dando a oportunidade para a sua igreja hoje entender isso, compreender isso e se conscientizar de que deve fugir imediatamente desse vinho que infelizmente está deixando a igreja embriagada. Mas o Senhor Jesus está estendendo a mão para a sua igreja, para arrebatá-la desse fogo, desse vinho, das más consequências que esse vinho está levando a igreja a praticar, a viver. Então, meus irmãos, agora temos que atender a voz do Senhor Jesus. Ele está nos chamando para fora disso aí, para sairmos disso, para fugirmos disso, para escaparmos disso aí.
Então chegou a hora da igreja escapar desse vinho de devassidão da Babilônia, que só causa mal, que só está causando mal para a igreja. Então, ele quer salvar a sua igreja, ele quer trazer saúde para a sua igreja, sobriedade. Ele quer trazer o Espírito, para que a igreja seja cheia do Espírito. Quando a igreja não mais estiver sendo embriagada pelo vinho, mas sim cheia do Espírito, a igreja, o resultado disso para a igreja será saudável, será aperfeiçoador, será benéfico. Então, vamos querer isso para as nossas vidas, para as nossas próprias vidas hoje, para que assim possamos andar em conformidade com o Senhor Jesus, para que possamos viver para o inteiro agrado dele. Porque enquanto estivermos embriagados por esse vinho, nunca poderemos estar vivendo para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Porque ele não concorda em tempo algum que a igreja esteja embriagada com esse vinho. Porque isso é algo errado. É algo que ele não trouxe para ninguém. O que ele trouxe foi o Espírito, para que possamos nos encher do Espírito. Então, é isso que tem que acontecer. A igreja hoje tem que se encher do Espírito. Se encher mesmo, a ponto de transbordar, de estar cheio de toda a plenitude do Espírito. É isso que tem que acontecer, meus irmãos. Vamos nos apegar com mais firmeza ao Espírito. Vamos nos encher desse Espírito. Nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, temos que estar cheios do Espírito para suportarmos as coisas que virão acontecer neste mundo. É só quem estiver cheio do Espírito, com toda a plenitude do Espírito, é que irá conseguir suportar, é que irá conseguir escapar de todas as coisas que irão acontecer neste mundo. Então, meus irmãos, isso agora depende da nossa própria atitude em relação a isso. Porque não podemos nos embriagar com vinho, mas temos sim que nos encher do Espírito. E nos encher do Espírito depende da nossa própria vontade, da nossa própria busca, do nosso próprio interesse. Então, que possamos corresponder a essa expectativa que o Senhor Jesus quer que façamos, para que assim possamos ser cheios do Espírito e vivemos nesses últimos dias aguardando a volta do Senhor Jesus, para que Ele nos encontre em paz, sem mácula, irrepreensíveis, cheios do Espírito até o fim. Então vamos fazer isso, para que assim possamos estar sóbrios e vigilantes, possamos estar alerta, possamos estar vigiando os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus, e para que nunca possamos dormir errado. Dormir seria uma das consequências que a embriaguez desse vinho está nos levando a fazer. Então, meus irmãos, vamos nos despertar desse sono, porque a nossa salvação, ou seja, o dia da volta do Senhor Jesus, está mais perto agora do que quando aqueles primeiros irmãos lá no primeiro século creram. Está muito mais próximo agora. Então, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, vamos nos encher do Espírito, cada vez mais, dia após dia, sem parar, até que isso possa acontecer com todos nós. E isso é algo que tem que acontecer em nossas vidas. E nessa mensagem aqui, que se chama O Vinho de Sua Devassidão, o próprio Senhor Jesus vai nos falar sobre isso. Mas antes de ler essa mensagem em si, eu vou ler um texto aqui das Escrituras, porque nas Escrituras existem muitos textos falando sobre esse vinho da Babilônia. Então eu vou ler aqui um texto que está aqui no livro do profeta Jeremias, que está escrito assim: A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Então, meus irmãos, todos aqueles, esse texto aqui deixa bem claro, que todos aqueles que beberam
do vinho da Babilônia enlouqueceram, ou seja, perderam a noção da realidade. Isso aconteceu com eles. Isso está acontecendo hoje. Porque, infelizmente, todos aqueles que beberam desse vinho, ou estão bebendo desse vinho, ou se embriagaram com esse vinho da Babilônia, enlouqueceram. A loucura tomou conta da mente, da vida dessas pessoas. Então, meus irmãos, eles perderam a razão, perderam a noção da realidade. Estão loucos. Eles, por causa dessa loucura causada pelo vinho da Babilônia, eles mudam a verdade de Deus em mentira. Eles ensinam outras doutrinas, deturpam as Escrituras, pregam um outro evangelho, um outro Jesus, um espírito diferente. Eles começam a falar muitas coisas pervertidas para enganar as pessoas, para arrastar muitos atrás deles. Então, meus irmãos, tudo isso está acontecendo. Onde? Principalmente nas denominações, que é o caso aqui. Porque, infelizmente, hoje, as denominações tomaram conta do mundo. E, infelizmente, por causa dessa loucura causada pela embriaguez do vinho da Babilônia, muitas pessoas já não conseguem discernir, já não conseguem separar. Pensam que denominação é igreja e igreja é denominação. Não conseguem separar, não conseguem discernir que igreja é igreja e denominação é denominação. Igreja é aquilo que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue. Igreja é aquilo que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra. E denominação é aquilo que o homem criou. Denominação é aquilo que o homem construiu, um templo construído por mãos humanas, e na fachada desse templo ele escreveu um nome. Igreja tal, igreja B, igreja C, enfim. Então, essa loucura levou a isso. Por quê? Eles estão embriagados pelo vinho de devassidão da Babilônia. Por isso enlouqueceram, perderam a razão, perderam a noção da realidade. Não conseguem mais discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Para eles tudo é bom, tudo é certo, tudo está invertido, meus irmãos. Todas as coisas foram invertidas por causa disso. Porque a loucura fizeram eles inverter as coisas, achando que tudo é igual, achando que igreja e denominação é igual, mas não é. Então, meus irmãos, isso é só um dos exemplos do que essa loucura causada pela embriaguez do vinho da Babilônia, que muitas pessoas beberam, se embebedaram, causou na vida deles. Existem muitos outros ainda que não dá tempo para falar aqui. Mas agora que sabemos disso, o que nós devemos fazer? O Senhor Jesus vai nos falar sobre isso, o que devemos fazer, nessa mensagem aqui, que é muito clara e muito séria para as nossas vidas hoje. Então eu vou ler essa mensagem aqui, que se chama O Vinho de Sua Devassidão. Ela começa assim: está escrito: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Meu irmão, já está bem claro que se embebedar com o vinho da devassidão da grande meretriz, que se chama Babilônia, é errado, porque todas as más consequências dessa embriaguez estão afetando todo o organismo chamado igreja, em todas as denominações que há muitos séculos estão bebendo desse vinho, razão pela qual se prostituiu
com abominações e imundícias, que a fez se afastar em muito da simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo, e se afastou também de muitas coisas que ele um dia começou a fazer e a ensinar, sem as quais não tem como a igreja conseguir viver de um modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, e nem mesmo, e muito menos de um modo digno do Senhor, de um modo digno do seu evangelho genuíno. Vou repetir essa parte. Vou repetir essa parte aqui. Meu irmão, já está bem claro que se embebedar com o vinho da devassidão da grande meretriz que se chama Babilônia é errado, porque todas as más consequências dessa embriaguez estão afetando todo o organismo chamado igreja, em todas as denominações que há muitos séculos estão bebendo desse vinho, razão pela qual se prostituiu com abominações e imundícias, que a fez se afastar em muito da simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo, e se afastou também de muitas coisas que ele um dia começou a fazer e a ensinar, sem as quais não tem como a igreja conseguir viver de um modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, e muito menos de um modo digno do seu evangelho genuíno. Meu irmão, o fato real da igreja ter se embebedado com o vinho da devassidão de Babilônia fez com que ela se tornasse cúmplice e conivente de seus pecados, seguisse o seu modelo de templos construídos por mãos humanas, se deixasse envolver por suas várias doutrinas estranhas, fosse enredada por seu cristianismo, começasse a deturpar as Escrituras, se entregasse ao comércio e ao misticismo. Sim, meu irmão, o fato da igreja ter se embebedado com o vinho da devassidão de Babilônia fez a igreja se desviar da verdade do evangelho genuíno, fez a igreja se envolver com as coisas terrenas e com os negócios desta vida, fez a igreja comemorar a árvore de Natal, fez a igreja aceitar as regras impostas pelo Deus Mamon, fez a igreja obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, fez a igreja tolerar de boa mente quem vem pregando um outro Jesus, e além, é claro, de muitas outras coisas deturpadas e pervertidas, que agindo como um fermento, estão apodrecendo e afogando a igreja em ruína e perdição, e muitos nem se deram conta disso ainda. Vou repetir, e muitos nem se deram conta disso ainda. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, mesmo com essa embriaguez, ainda nos resta a oportunidade de retornarmos à sensatez e à sobriedade, para que consigamos dar ouvidos à voz que diz: retirai-vos dela, povo meu, para que assim possamos nos purificar dessa embriaguez e de todos os erros e pecados que esse vinho de devassidão da Babilônia nos fez praticar por muitos anos, porque só quando isso de fato e de verdade acontecer, com sinceridade de coração e humildade de espírito, é que nós iremos nos lavar completamente no Espírito de nosso Deus, para que assim Ele possa nos guiar a toda a verdade, que é totalmente contrária às práticas erradas, mentirosas e enganosas que vêm do vinho de devassidão de Babilônia.
Meu irmão, se nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, a igreja quiser mesmo ser achada por Ele em paz, sem mácula e irrepreensível, a igreja não pode mais continuar embriagada com o vinho de devassidão de Babilônia, e sim se encher do Espírito, para que assim seja apenas guiada pelo Espírito até aquele dia em que estaremos como igreja em pé na presença de nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus quer com essa mensagem que Ele acabou de nos entregar? Mensagem séria e importante. O que Ele quer com isso? Qual o objetivo? Qual a finalidade? Porque não foi à toa, mas tem um propósito. E o propósito é de fazer com que a sua igreja possa se desembriagar, possa se purificar dessa embriaguez, possa retornar à sensatez, à sobriedade, para que possa viver de forma sensata e sóbria pelo resto de sua caminhada. Em cada um de nós isso tem que acontecer com seriedade. Ele espera que isso aconteça em nossas vidas. E por causa disso, para isso, Ele nos enviou essa mensagem. Para que agora que essa mensagem já foi lida, nós possamos nos conscientizar, nós possamos compreender, nós possamos nos inteirar dessa mensagem. Para que essa mensagem possa nos edificar naquilo que o Senhor Jesus aprova e concorda, para que a nossa prática esteja de acordo com essa mensagem, para que assim possamos ser uma igreja que se descontaminou dessa embriaguez, e que nunca mais possa se embriagar em tempo algum com o vinho de devassidão da Babilônia, que nós não podemos beber, não podemos nos embriagar com esse vinho em tempo algum. Meus irmãos, é isso que o Senhor Jesus espera da sua igreja, principalmente nesses últimos dias que antecedem a sua volta, para que a sua igreja seja o remanescente fiel, seja aquela igreja que não participou, não se tornou cúmplice dos pecados de Babilônia, que com o seu vinho já embriagou as nações, que fez as nações ficarem na loucura, enlouquecidas. Então, eu e você não podemos se tornar loucos por causa desse vinho, por nós estarmos bebendo esse vinho em tempo algum. Não podemos participar disso aí. Isso é errado, é nocivo para a igreja. A igreja não pode fazer parte disso em tempo algum. Por isso aquela voz diz: retirai-vos dela, povo meu. Se você se considera povo de Deus, como eu me considero povo de Deus, então nós devemos nos retirar disso. Nós devemos nos retirar dessa embriaguez causada pelo vinho da devassidão de Babilônia, para que não possamos nunca mais sermos loucos, termos a mente entorpecida, para ficarmos embriagados por aí, como alguns bêbados que existem por aí, em frente a alguns bares, nas esquinas. Não podemos agir assim, meus irmãos. Somos igreja do Senhor Jesus. Ele nos comprou com seu próprio sangue. Ele nos edificou sobre a pedra. Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Ele nos constituiu como casa espiritual, como pedras vivas. Então, meus irmãos, temos que andar de forma digna do Senhor Jesus, para o seu inteiro agrado. E não é do agrado dele que a sua igreja esteja embriagada pelo vinho da devassidão de Babilônia em tempo algum. Ele não se agrada disso em tempo algum. Então, meus irmãos, vamos agradar ao Senhor Jesus, vamos escapar disso, vamos fugir disso. O tempo é agora. Vamos nos encher do Espírito,
Vamos nos encher do Espírito nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Vamos nos encher do Espírito, para que o Espírito da verdade possa produzir em nós bons resultados aperfeiçoadores e possa nos guiar a toda a verdade, para que possamos nos apegar com mais firmeza a essa verdade, para que nela estejamos firmes e bem alicerçados, para que nada e ninguém, e nenhuma embriaguez, e nenhum vinho da Babilônia possa nos fazer nos cair dessa firmeza, que temos que ficar em Cristo Jesus, alicerçados e firmes até o fim. Alicerçados e firmes até o fim. E temos que ficar alicerçados e firmes até o fim no Senhor Jesus, porque Ele é o pastor e bispo de nossas almas. Vamos nos entregar a Ele. Vamos viver nele e para Ele, para que Ele esteja vivendo em nós também, para que a vida dele em nós possa gerar um bom resultado de crescimento, de aperfeiçoamento, de vida consagrada, de vida limpa, irrepreensível, sem manchas, sem mácula, sem ruga, sem nenhuma coisa semelhante a essa, para que possamos ter uma vida sem defeito, como Ele quer. Então vamos obedecer à vontade do Senhor Jesus, que foi expressada nessa mensagem que Ele nos deu hoje, para que possamos viver para o inteiro agrado dEle. E para vivermos para o inteiro agrado dEle, temos que nos encher do Espírito e não nos embriagarmos mais com vinho da Babilônia. Então, meus irmãos, que essa mensagem agora sirva para a nossa própria edificação em Cristo, para que possamos crescer naquele que é a cabeça, Cristo, para que nós, como o corpo dele, estejamos bem ajustados uns com os outros, consolidados, unidos, fortes, para que nada e ninguém possa nos destruir em tempo algum. Então que isso possa acontecer com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.